acaso você já parou para se perguntar qual que é o versículo mais assustador da Bíblia? Talvez você pense que seja algum que fala sobre o fim do mundo, sobre as últimas coisas, ou sobre alguma batalha, alguma coisa assim, mas nesse vídeo eu vou te mostrar que tem um versículo que talvez você nunca tenha parado para pensar nele, ou talvez ainda nem conhecia esse versículo. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 razões do porquê esse versículo é tão importante. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. Para hoje a gente tá vendo qual que é esse versículo tão assustador, mas que na verdade entender ele pode mudar a nossa vida completamente. Mas se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vinda e não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando eu lançar vídeo novo. Porque esse é um canal focado em ajudar mulheres cristãs a florescermos em meio ao mundo caído. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. Então, só para dar um contexto, nessa passagem aqui, o Senhor Jesus, ele está falando sobre a parábola das 10 minas, dos 10 talentos. E acontece que um mestre saiu para ir tomar posse de uma terra e ele deixou com cada um dos seus servos algumas quantidades de minas, de talentos. E esses servos, eles tinham o trabalho de multiplicar o que eles tinham. E talvez uma coisa que você já tenha visto acontecer, porque eu pessoalmente já vi, de muitas pessoas usarem essa parábola como se fosse simplesmente de que a gente tem que usar os nossos talentos próprios para glorificar a Deus. E não tá errado, mas a gente vê que tem mais coisas aqui do que só os nossos talentos, tipo se você tem um talento para cantar, para desenhar ou fazer alguma outra coisa que você tem que usar para Deus. Isso é verdade, mas essa passagem aqui vai falar sobre mais do que isso. E é aí que a gente chega no versículo 26 do capítulo 19 de Lucas, que diz assim: Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. E existem 5 coisas que nos mostram o tanto que essa passagem é séria e que muitas vezes a gente não para pensar nisso. A primeira delas é, a gente tem que estar vigilante porque o nosso mestre vai voltar. Aqui a gente vê que esse servo mau, ele não multiplicou em nada a mina que ele tinha. Então, isso mostra pra gente que ele não estava verdadeiramente vigilante em relação à volta do seu senhor. Então, esse servo pode ser que ele sabia na cabeça dele que o mestre ia voltar, mas ele não entendia o que a volta dele significava no seu coração. E é por isso que, como crentes, a gente tem um chamado de Deus para estarmos andando em vigilância constante, ou seja, estando sempre cientes de que o nosso mestre, ele vai voltar. Logo, logo, nós vamos estar com o nosso mestre. E o que a gente vai apresentar para ele? Que a gente enrolou num lençol aquilo que ele nos deu? Ou que a gente multiplicou para a glória dele? E no livro Vigilância, do Brian Hedges, ele tem um momento que ele traz aqui várias definições de o que alguns puritanos diziam que é vigilância, e essa é a definição que Thomas Boston traz. Vigilância é um termo militar. Há 2 coisas nela. Primeiro, a alma se mantendo espiritualmente acordada, pois vigiar é o contrário de dormir. Segundo, observação. Nossa mente deve estar atenta aos nossos negócios, que possamos pegar todas as vantagens contra e afastar o perigo do inimigo. Assim, a vigilância é expressa ao tomarmos cuidado e atentarmos para nós mesmos. Então, olha só que coisa interessante. Nós, como crentes, temos o chamado para estarmos sempre acordados espiritualmente, com a nossa alma desperta, sóbria, sempre estando ligados de certa forma com o que está acontecendo ao nosso redor e observando para ver quais são as situações em que o tentador vai vir contra mim, para a gente não estar caindo nisso. E muitas vezes a tentação que Satanás vai tentar fazer em relação a nós é nos dar uma preguiça para que a gente não queira fazer as coisas que Deus nos chamou a fazer. Essa é uma das tentações que a gente tem que estar alertos, a não pegar o caminho mais fácil de embrulhar aquilo que nós temos num lenço, enquanto nós somos chamados a multiplicar aquilo que o nosso mestre nos deu. E antes da gente ir para a segunda coisa, a nossa pergunta do dia vai ser: qual versículo da Bíblia mais mexe com você? Comenta aqui que eu vou amar ver as respostas de vocês e a gente vai estar aprendendo muito umas com as outras. E a segunda coisa, nós vamos prestar contas por aquilo que nós fazemos. Nessa passagem fica muito claro que o mestre, ao voltar, ele chama os seus servos para ver o que cada um fez. E assim vai acontecer conosco também.
nós vamos ter de prestar contas perante a Deus sobre tudo o que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu. Então, isso significa que o nosso tempo, a nossa força, as nossas habilidades, o nosso intelecto, o nosso conhecimento, a situação financeira que nós recebemos, tudo aquilo que Deus nos deu, tudo isso a gente vai ter que prestar contas perante o nosso Senhor. Porque todas as coisas que nós fazemos, mesmo quando a porta está fechada, ou então quando está só a gente e o nosso celular, todas essas coisas são visíveis perante Deus. Até mesmo essas coisas que outras pessoas não sabem que nós fizemos, outras pessoas às vezes não sabem como nós administramos o nosso tempo, mas nós vamos prestar contas disso perante Deus, porque nós somos mordomos de Deus. E essa questão da mordomia significa que Deus nos empresta tudo o que nós temos, tudo que a gente tem é emprestado de Deus, e a gente tem o dever de multiplicar para a glória dele. Aquilo que a gente não multiplicou, como a gente vê nessa passagem que a gente está explorando. Aquele que não tem, até o que tem será tirado. Então, isso é uma coisa interessante da gente ver e que traz pra gente a questão de que eu tenho tempo, tenho que usar para a glória de Deus. Eu tenho recursos financeiros, tenho que investir no reino. Eu tenho força, eu tenho que usar para servir outras pessoas. Eu estou na escola, na faculdade, eu tenho que usar a minha posição ali para defender a minha fé e ajudar outras pessoas a estarem firmes na fé delas. Eu sou aposentada, eu tenho que usar esse meu tempo a mais para abençoar outras pessoas, investir no reino. Eu tenho conhecimento sobre alguma coisa, eu tenho que compartilhar para abençoar o povo de Deus. É assim que a gente deve ver a nossa vida cristã. Tudo Deus nos dá e nós temos que devolver multiplicado para Ele. E a terceira coisa, nós seremos recompensados por aquilo que nós fazemos. A gente vê muito claro que a recompensa é real. E a gente vê isso muito claro nessa passagem. Por exemplo, aqui no versículo 16, quando o primeiro diz que a mina dele rendeu 10. Então o senhor dele diz: muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então vem o outro e diz que rendeu 5, então ele vai ter autoridade sobre 5 cidades. Então tá vendo? Eles foram recompensados na medida que eles mais multiplicaram. E assim vai acontecer conosco. Quando a gente chegar no céu, a gente vai receber a recompensa daquilo que nós cultivamos aqui nesta terra. Tudo que a gente faz tem que ter em vista a recompensa eterna que a gente vai receber. Lembra que o Senhor Jesus nos disse para nós ajuntarmos tesouros no céu? Então, é desse jeito que a gente junta, servindo ao Senhor aqui, sabendo que, mesmo que a gente não seja reconhecido aqui, não tenha aplausos aqui, a gente vai ter tudo isso e muito mais no céu com o nosso Senhor. Pode ser uma aula de escola bíblica dominical que a gente dá para algumas crianças que às vezes dá a impressão de que elas não entenderam direito, mesmo que a gente tenha se esforçado tanto. O nosso Deus vê e Ele vai recompensar. Ou então, quando a gente está tentando evangelizar uma pessoa e ela parece ser tão relutante em não querer ouvir, o nosso Deus vê e Ele promete que a palavra dele não volta vazia. Ou então, quando a gente está na sala de aula, o professor está falando várias coisas que são contrárias à palavra de Deus e mesmo tremendo, a gente se levanta para dizer o que a palavra de Deus realmente diz. E talvez algumas pessoas olhem para nós como se a gente estivesse atrapalhando a aula. O nosso Deus vê e Ele vai recompensar. Quando nós estamos aconselhando uma irmã da nossa igreja que às vezes parece que ela é um pouco cabeça dura, o Senhor vê e o Senhor recompensa. Tudo aquilo que nós fazemos, o nosso Deus vai recompensar. Muitas coisas que não são vistas aqui na terra, mas que todas estão sendo notadas no céu. Então, a gente pode descansar nisso, sabendo que a gente tem que ter esse ânimo para trabalhar para a glória de Deus, sabendo que Ele é fiel e justo para nos recompensar. A quarta coisa, servos fiéis assumem riscos porque temem ao seu Senhor. E a gente vê isso muito claro, a gente vê 2 tipos de temor aqui nessa passagem, e já já a gente fala mais sobre o segundo. E um deles é que esses servos que conseguiram multiplicar o que o Senhor tinha dado para eles sabiam quem era esse Senhor que tinha acabado de sair para conquistar uma região inteira. Eles conheciam quem ele era, então eles, por amor e temor ao seu Senhor, eles multiplicaram. Eles sabiam que esse Senhor era digno de ser temido, porque ele era fiel, ele era bom, ele era justo, sabendo que ele vai me recompensar, então vale a pena eu assumir esse risco por amor a ele. E isso me lembra bastante uma frase que um missionário chamado Jim Elliot, ele dizia, que não é um tolo aquele que abre mão do que não pode reter para conquistar aquilo que não pode perder.
Essa é a nossa vida como crentes. A gente abre mão daquelas coisas que a gente não pode reter. A nossa vida não é nossa, o conforto não depende de nós, situação financeira também não. Pra gente conquistar aquilo que a gente não pode perder, aquilo que é de valor eterno. E para algumas de nós, isso vai significar talvez entregar nossa vida para sermos missionários, para servirmos a Deus, talvez em outros lugares. Mas também a gente abrir mão do nosso status para a gente buscar evangelizar outras pessoas, mesmo quando parecer ser inconveniente, para a gente servir a nossa família, mesmo quando parece que é um trabalho tão repetitivo, para a gente servir as pessoas da nossa igreja, mesmo quando isso demandar os nossos esforços e o nosso tempo. A gente tem que aprender a assumir esses riscos por amor ao Senhor, para que a gente possa servir para expandir o reino dele. E a quinta coisa, os servos maus vivem em um temor pecaminoso. E olha só o que acontece na hora que esse servo mau, ele vai falar com seu senhor. Eu sabia que era um homem rigoroso, tiras aonde não puseste, que ceifa aonde não semeaste. Ou seja, ele sabia que era um mestre rigoroso que ele servia, mas ele tinha um temor distorcido, um temor que repelia ele de fazer a vontade do seu mestre. Ele não fazia aquilo que o mestre ordenou ele a fazer porque ele tinha um temor errado. Pode ser que ele tenha pensado, o meu senhor ele é rigoroso demais, eu não vou conseguir fazer mesmo, então vou desistir de vez. A gente vê que esse servo não amava o seu senhor, ele não lutou para fazer a vontade dele, em outras palavras, ele não se importou com a santidade pessoal dele, ele não se importou em fazer aquilo que Deus ordenava ele a fazer, ele usou esse medo que ele tinha para se afastar da vontade do seu mestre. E isso é uma coisa que a gente precisa falar sobre, porque muitas vezes a gente vê pessoas que, em primeiro ponto, parecem ser crentes, mas em algum tempo, muitas deles depois abandonam completamente a fé. E isso é chamado de apostasia. Mas como que isso acontece? Como que uma pessoa chega a esse ponto de se apostatar e deixar a fé? Então, se você quiser aprender mais sobre isso, clica nesse vídeo aqui para você ver quais que são esses 9 passos da apostasia. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. E a gente se vê na semana que vem.